Sejam bem-vindas ao segundo encontro da mulher cristã, cuidando e preservando a vida. Outubro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Outubro, sim, pode falar. O Outubro Rosa é internacionalmente conhecido e começou em 1990, né, nos Estados Unidos. O rosa, ele simboliza, né, uma corrida que fizeram, né, lá nos Estados Unidos para a cura, né, simbolicamente para isso, né, para o câncer de mama, em favor da cura do câncer de mama. Pode passar. Esse movimento, então, do Outubro Rosa, como objetivo, ele tem de compartilhar informações e promover conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso Atenção, que bom te encontrar, estava com saudade, poder te abraçar, ó que felicidade. A vida é tão bonita por causa do amor, o amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom, que bom.
estava com saudade, poder te abraçar. Oh, que felicidade! A vida é mais bonita por causa do amor. Amor que faz a gente viver em união. Que bom, que bom, que bom. Mais uma vez a segunda estrofe. Que bom te encontrar, estava com saudade, poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor. Amor que faz a gente viver em união. Que bom, que bom. Levante a mão quem prefere a vida ao invés da morte. Só duas? Opa, todo mundo. Ninguém quer o contrário, né? Ninguém prefere a morte ao invés da vida. Sabem por quê? Porque Deus nos criou para viver, não para morrer. Quando Deus criou o ser humano, pelo menos nós como cristãos cremos que foi Deus quem criou, Deus criou o ser humano para viver eternamente. A morte é um acidente que entrou no mundo por causa do pecado. E infelizmente temos que conviver com a morte, embora a gente não goste. Acho que ninguém gosta da morte, mas infelizmente temos que conviver com ela. Quando Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, Deus disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Isso é morte. Viemos do pó e vamos retornar novamente ao pó. Não porque essa é a vontade de Deus, não porque Deus quis assim, mas por causa do pecado. E nós sabemos que a morte, ela vem de diversas formas. Ela pode vir através de um acidente, pode vir através de uma doença. E nós sabemos também como o câncer é uma doença que leva muitas pessoas ao óbito, leva muitas pessoas à morte. E Outubro Rosa é um mês de prevenção, de conscientização sobre a importância de nós estarmos prevenidos, de podermos talvez detectar com antecedência quando existe um tumor, um câncer, e assim ele pode ser combatido com mais facilidade. Nós, como cristãos, nós dizemos que a vida, ela é um dom de Deus. Foi Deus quem nos deu a vida. E somente Deus também pode tirar novamente a vida. Se não for isso, nós chamamos de suicídio, quando nós queremos nos tirar a própria vida. Jó foi um homem que passou por muitos sofrimentos, passou por muitas dificuldades, perdeu tudo que ele tinha, inclusive os seus filhos, sua esposa e tudo que ele possuía. E quando ele perdeu os seus filhos, ele disse assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu e Deus novamente tomou.
Mas quando nós pensamos dessa forma, Deus dá a vida e somente Ele pode tirar a vida, então nós não podemos fazer nada para prevenir uma doença, por exemplo. Temos que entregar tudo nas mãos de Deus, ficar de braços cruzados e seja o que Deus quiser. Será que é dessa forma? Se fosse assim, então não precisaríamos nos preocupar em usar máscara agora na pandemia. Desculpa, eu estou sem aqui agora, mas estou longe de vocês. Não precisaríamos lavar nossas mãos para nos higienizar. Não precisaríamos tomar banho, escovar os dentes. Porque nesse caso também não precisaríamos de profissionais da saúde, como temos enfermeiras hoje aqui. Não precisaríamos de médico, hospitais. Afinal de contas, se Deus dá e somente Ele tira a vida, então não precisamos de nada disso. Mas nós sabemos como a medicina é importante, como é essencial termos profissionais que cuidam de nós quando estamos doentes. Como é importante termos remédios que nos ajudam a combater uma determinada doença. Deus nos dá a vida e Deus preserva a vida. Mas na maioria dos casos, Ele faz isso de uma forma imediata. O que é isso? Através de meios. Deus usa os profissionais da saúde como meios. Deus usa remédios como meio para sarar nossas enfermidades. Deus usa a medicina para ajudar as pessoas em suas enfermidades. São meios que Deus usa. Deus pode também agir de forma imediata, sem meios. Deus é todo-poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. Então, quando Deus age de forma imediata, sem meios, nós chamamos isso de milagre. Milagre. Mas isso acontece talvez em 1% dos casos. Mas quando Deus age de forma imediata, através de meios, aí nós dizemos, não, mas isso não é milagre. Isso foram as pessoas que fizeram. Mas não é também um milagre de Deus quando nós saramos de uma doença? Não é milagre de Deus podermos acordar todos os dias? Termos profissionais que cuidam de nós? Tudo isso é milagre de Deus. Só que às vezes Deus age de forma imediata e 99,9% de forma imediata, através de meios. Apesar do pecado e da sua principal consequência, que é a morte, fazerem parte da nossa vida, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidade de raciocínio para nós podermos pensar, para podermos estudar, podermos prevenir algumas coisas. E eu acho que esse é o assunto que a enfermeira vai nos falar hoje, né? Sobre essa prevenção. O que nós podemos fazer para prevenir? Como tem aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Porque aí não vamos precisar do remédio, né? Se prevenimos. E o remédio muitas vezes é muito mais caro, muito mais complicado do que a prevenção.
Deus dá a vida, preserva a vida, só Ele pode tirar a vida. Mas Ele usa meios para preservar a nossa vida. E usa a cada um de nós também. Deus quer nos usar como seus instrumentos para ajudar pessoas, para que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. E é por isso que Jesus também fala que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, para ajudarmos outras pessoas. É por isso que nós também fazemos parte de uma igreja onde Deus nos ensina através da sua palavra, onde Deus nos fortalece. A igreja também é um meio, especialmente para nos dar a salvação eterna que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós. Esse é o principal objetivo da igreja: fazer com que pessoas cheguem ao céu pela fé em Jesus. Mas além disso, a igreja também se preocupa com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. Isso nós chamamos de ação social, quando nos preocupamos uns com os outros e queremos ajudar uns aos outros. E com certeza é isso que nós também estamos fazendo aqui, no dia de hoje, e em muitas outras oportunidades. Que cada uma de vocês seja, de fato, um instrumento nas mãos de Deus, seja um meio para que Deus possa ajudar outras pessoas a prevenir e não precisar remediar. Que Deus abençoe o nosso encontro, que Deus abençoe a todos nós e que possamos sair daqui com um conhecimento maior e também fortalecidos em nossa fé, no nosso crer, no nosso testemunhar daquilo que nós somos, daquilo que nós cremos, daquilo que está em nosso coração. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém. Quero fazer uma oração. Quem puder se colocar de pé, vamos orar. Querido Deus, Tu és o Deus da vida. Tu nos deste a vida, Tu preservas a nossa vida e somente Tu também podes tirar a nossa vida. Mas Tu és o Deus que nos amas, ao ponto de nos dares a vida do Teu Filho para morrer em nosso lugar, perdoar nossos pecados, para que um dia estejamos todos juntos no Teu lar eterno. Sabemos, ó Deus, que Tu tens todo o poder e podes agir de forma imediata, sem meios. Mas na maioria das vezes, Senhor, Tu ages através de instrumentos. Tu usas pessoas para ajudar a vivermos melhor aqui neste mundo. Usa, por exemplo, os profissionais da saúde para prevenir e também para combater as doenças que nos assolam, que nos afligem. Obrigado por estas pessoas, Senhor. São Teus instrumentos para que a nossa saúde possa sempre estar bem. Pedimos a Tua bênção sobre esse nosso encontro, que Tu estejas conosco, que o Teu Santo Espírito possa nos orientar e nos fortalecer. E sairmos daqui com um conhecimento maior de como prevenir, principalmente, o câncer de mama, que é um dos grandes problemas, especialmente no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul. Fica conosco, somos Teus. Em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos pedindo e também agradecendo. Amém. Podem ficar à vontade. Enquanto a Terezinha se prepara, é a Terezinha agora? Podemos cantar mais um hino enquanto isso?
Bom, a nossa dinâmica, né? A Solange pediu para fazer uma dinâmica. Então, a dinâmica ela é baseada no texto de Provérbios 3:15, que diz assim: é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Né? Nesse texto, ele fala sobre a sabedoria, mas nós vamos usar esse versículo para falar sobre nós, mulheres, né? Que o rubi é uma pedra, uma das pedras mais preciosas do mundo. Mas nada é mais precioso do que a vida, né? Do que a nossa vida. Então, a nossa vida vale muito mais do que uma pedra preciosa de rubi. Então, a gente vai. Eu trouxe um videozinho ali que ele tem uma mensagem muito bacana. Calma, pastor. É assim, ó. A imagem vai sair aqui, mas o som a gente vai tentar colocar lá. Só vai tirar o som aqui, né, pastor? Porque como não está saindo o som no Data Show, a gente vai fazer em dois notes. Vamos só ouvir, então, pastor. A gente ouve só a mensagem, tá?
importância do corpo de vocês, qual é a parte do corpo que vocês mais gostam? Qual é a parte do corpo de vocês que vocês mais gostam? Eu gosto do meu rosto, eu gosto das minhas pernas, eu gosto da minha barriga, cabelo. Vocês têm que pensar no corpo de vocês, corpo físico, e colocar ali. Ok? A segunda pergunta é sobre a minha personalidade. Qual é a característica da minha personalidade que eu gosto? Pense na sua personalidade. O que vocês gostam? Sou sincera? Sou ciumenta? Sou amiga? Sou confidente? Sou batalhadora? Vou atrás? Sou medrosa? Bem, o que vocês gostam de vocês? Uma coisa de vocês, da personalidade. Ok? Agora, número 3. Número 3, o nome de uma pessoa especial na vida de vocês. Amiga, uma comadre, uma tia, a sogra. Uma mulher especial na vida de vocês. Aquela mulher que tem aquele lugar especial ali. Certo? É uma só. Às vezes a gente tem mais, né? Agora, no número 4. Quem é casada, colocar o nome do marido, dos filhos, se não for o namorado ou o noivo, ou alguém especial lá que tem, né, na sua vida sentimental. Aqui cabe os netos também, Oniva. A número 5 é o que você gosta de fazer para se sentir bem. Vocês pensem assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passear, de viajar, gosto de ficar sentada no sofá, gosto de ir para a praia. O que vocês gostam de fazer para se sentir bem?
Vinha. Bom, meninas, eram 5 perguntas. Agora eu vou pedir para vocês olhar bem para esse coração. Vocês vão olhar para ele para ver o que vocês escreveram ali, tá? Vocês vão reparar que nesse coração estão os bens mais valiosos da vida de vocês, tá? Esses bens que estão aí dentro desse coração, com certeza são mais valiosos que o rubi. Então, esses bens valiosos são os bens que nós recebemos de Deus, né? Foi Deus que nos deu, Ele confiou a vida a nós, né? Então, dentro desse coração está a preciosidade de vocês. Então, para essas pessoas que estão aí dentro deste coração, vocês são importantes, né? Então, nós temos que ter essa consciência de que habitamos no corpo, né? E que este corpo é morada do Espírito Santo. Portanto, nós devemos cuidar deste corpo, né? Nós temos a responsabilidade, a obrigação de cuidar do nosso corpo, né? Porque se a gente escreveu dentro desse coração os nossos bens preciosos, é porque nós nos importamos com os outros. E quando a gente se importa com os outros, a gente tem que cuidar de si para que a gente possa dar esse amor para os outros. Só um pouquinho, tá? Então, assim, para finalizar, é que nós temos que cuidar do nosso corpo, não sermos negligentes com relação à nossa saúde. Então, por isso é muito importante fazer os exames preventivos, né? Fazer os exames. Cada mulher deve procurar o seu médico, procurar uma rede de saúde e fazer isso, né? Cuidar do bem mais precioso que Deus nos deu, para que os bens que estão dentro deste coração possam compartilhar a vida e todas as bênçãos que Deus nos dá. Então, essa é a mensagem que eu trago. Ok? Muito obrigada. Então, agora, né, se estender um pouquinho a nossa dinâmica, nós começamos um pouquinho mais tarde, mas valeu pela mensagem do pastor, pela dinâmica feita. Então, agora eu chamo a nossa palestrante do dia, a Veridiana Baldon, e a outra colega, né, que vai vir também falar sobre prevenção e prevenção, conscientização. Autocuidado também, né, pessoal, porque a gente precisa. Então, vou deixar ela mesmo se apresentar conforme tem que ser. Vou sentar aqui no banquinho. Posso tirar a máscara? Posso. Senão fica abafada a voz. Isso. Estava procurando. Pro lado. Da frente para trás. Tá bem. Sim. Então, boa tarde a todos. A Lana entregou o nosso folder da Liga, do Outubro Rosa de 2021. Gostaria de agradecer o convite, né, em nome da Liga. Nós somos muitas, e hoje sou eu representando, então, 70 voluntárias. Nós temos hoje dentro da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E as voluntárias se dividem em 9 departamentos.
né? Então, é uma estrutura já antiga. A Liga foi fundada em 1986, e eu estou aqui hoje, representando, então, essas mulheres. Meu nome é Veridiana Baldomo, eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira da UTI do Hospital Conceição, em Porto Alegre, mas moro em Camaquã, minha família é de Camaquã. Então, acabo me dividindo, indo, fazendo os plantões à noite, volto para casa de novo. Tá? E sou voluntária da Liga há 12 anos, então a gente já tem um percurso, né, dentro dessa entidade. E hoje vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho, né, nosso carro-chefe, que é o Outubro Rosa, que nós acabamos tendo uma visibilidade maior, né, no Outubro Rosa, onde a gente tem esse apelo do câncer de mama, então, que é uma campanha muito importante, né, dentro do país todo, porque a gente sabe o quanto essa incidência repercute na saúde das mulheres. Então, agradeço desde já o convite. Belas palavras, pastor. Muito obrigada. Muito lindo. Acho que a dinâmica também foi bem linda, assim, e nos representa bem aquelas palavras, né, de tudo que nós somos, e como a gente se deixa para depois, muitas vezes, né? A gente quer cuidar da família, dos filhos, da sogra, do sogro, do cachorro, e aí depois a gente vê o que a gente faz com a saúde da gente, né? E a gente sabe que não pode ser assim, a gente precisa estar bem para conseguir cuidar dos outros. Tá bem? Então, vamos começar. A minha colega, então, é a Alana, é enfermeira também. A Alana trabalha na saúde da família, né, Alana? Onde é que tu está agora? Na Santa Marta, então, aqui no posto da Santa Marta. Depois ela se apresenta melhor para vocês, tá bom? Então, como eu estava falando, o Outubro Rosa, ele acaba sendo o nosso carro-chefe, onde a Liga tem maior visibilidade, onde a gente consegue ter mais ações, né, onde a gente consegue falar mais e as pessoas nos escutarem mais. Então, é um mês muito especial e muito importante para nós. Eu sou coordenadora do Departamento de Prevenção da Liga. Antes disso, eu estou sentada, vocês me desculpem de eu estar sentada, porque eu estou num pós-operatório e eu não consigo ficar muito tempo em pé ainda, tá? Então, vocês me desculpem por eu estar sentada. Então, eu sou a coordenadora do Departamento de Prevenção. Como eu falei para vocês, a Liga tem 9 departamentos, desde o assistencial, que faz toda a parte de acolhimento dos nossos amparados. Hoje nós temos 128 pacientes na Liga, né, 128 assistidos, que nós chamamos, e é ali que a gente faz todo o acompanhamento, a triagem, né, os pacientes que chegam para nós em vulnerabilidade socioeconômica. Nós disponibilizamos desde cesta básica, onde eles passam pela avaliação de uma assistente social, onde eles passam pela avaliação de uma nutricionista, porque eles têm que ter uma dieta adequada, né, nesse momento em que eles estão passando. Então, é uma dieta direcionada para cada um desses pacientes. Hoje, nós estamos distribuindo mensalmente 36 cestas básicas, tá, para os pacientes. E a Liga intervém na vida dessas pessoas, tanto do financiamento de passagens, às vezes para algum deslocamento até Porto Alegre, que as pessoas não conseguem ou não têm condições, medicamentos que o SUS não cobre, exames que o SUS não cobre, né? A gente gostaria de atender toda a demanda que chega até nós. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente tem que conseguir de uma outra forma, né? Mas o nosso trabalho se baseia nisso, amparar os pacientes nesse momento que muitas vezes é o momento mais vulnerável na vida das pessoas, né? O enfrentamento de um câncer é difícil para todo mundo, é difícil para a família, é difícil para o paciente. Então, o nosso jargão desse ano é a solidariedade, é o amor em movimento. Os nossos produtos todos desse ano, todo outubro, a gente tem uma nova frase, uma nova camiseta, novos produtos, que a gente tem uma lojinha, que a gente diz, que é a nossa fonte de renda também. Além de nós sermos 100% SUS,
100% voluntariado, nós precisamos o tempo todo estar inventando, ou é drive-thru, ou é pedágio, alguma coisa que a gente consiga manter o financiamento desse amparo, então, para os pacientes. Então, a gente vende produtos, né? Até trouxe alguns aqui, mas só para título de conhecimento de vocês, que tudo isso, todo esse valor arrecadado, ele é revertido nesse sentido para os pacientes. Então, eu sempre faço essa pergunta: você conhece a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Camaquã? Por quê? Porque às vezes acontece uma confusão, né? Como é Liga Feminina de Combate ao Câncer, algumas pessoas entendem que a gente atende só mulheres com câncer de mama, né? E isso é uma confusão, é um equívoco. Isso não funciona dessa forma. Nós atendemos todos os tipos de cânceres, de ambos os sexos e de todas as idades. Então, nós temos pacientes adultos, pacientes crianças, né, com todos os tipos de cânceres, né? Nós somos a Liga Feminina de Combate ao Câncer porque nós somos voluntárias mulheres. Então, é uma liga feminina, mas não que nós só atendemos mulheres, né, com câncer. Às vezes acontece essa confusão, então eu sempre falo. Eu não sei, pastor, se eu consigo passar o vídeo. Ah, entendi. Tá, então só para vocês saberem, a nossa sede, ela não está completamente pronta, tá? Ela fica na esquina na Luiza Maraninte com a Presidente Vargas, pertinho ali do hospital, no lado do Banco Itaú. E o nosso foco esse ano é que a gente consiga concluir a nossa sede, tá? Então tem uma parte dela que está pronta, outra parte não. Mas é ali que a gente desenvolve tudo. Nós temos a Oficina da Esperança, que são senhoras que produzem artesanatos, enfim, várias coisas legais e bonitas, a gente acaba vendendo para reverter valores para a Liga. É uma pena não ter saído o som. Tem um jingle que é o Michael Filho e o Lucas Bride, que são cantores nativistas aqui de Camaquã, fizeram para a Liga, está muito legal. Mas só para apresentar para vocês saberem onde nós estamos. Então, é na Rua Luiza Maranhão, 705. Nós temos telefone, WhatsApp, e nós atendemos todos os tipos, assim, e acho que venho muito aqui no sentido de passar para vocês, para que vocês consigam multiplicar essa informação, que às vezes as pessoas enfrentam sozinhas um câncer, sem condições, muitas vezes, sem saber que eles podem ser amparados pela Liga. Tá bom? Então, entrando na prevenção, então, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres brasileiras, né? E com uma alta mortalidade. Porém, 90% dos casos, se diagnosticados precocemente, são curáveis, né? Por isso que a gente bate tanto na prevenção, no diagnóstico precoce, né? Porque é isso, 90% dos casos a gente consegue reverter desde que diagnosticados previamente. Então, a prevenção do câncer de mama, ela inclui todas as estratégias, então, na redução do risco de que a doença se instale, né? Depois da doença instalada, acho que foi o pastor que falou, né, sobre isso. Depois que a doença está instalada, fica bem mais difícil, né, da gente conseguir manejar, da gente conseguir se curar. Então, a gente bate muito na tecla para que a doença não se instale, né? E como é que a gente consegue fazer isso? A partir da mudança de hábitos de vida, né, eu vou sinalizar para vocês quais são, e estimular fatores protetores. Alguém saberia me dizer um fator protetor? A amamentação. 12 meses de amamentação é um fator protetor para as mulheres. Atividade física é um fator protetor para as mulheres. Perda de peso, evitar a obesidade, é um fator protetor para as mulheres,
né? Então, são nesses dois ganchos que a gente tem que trabalhar, né? Na mudança de hábito né, de vida para melhor e estimular os fatores protetores que a gente tem ao nosso alcance. Porém, nós temos fatores de risco, né, modificáveis e não modificáveis. Quais são os não modificáveis? Aqueles que eu não tenho como modificar, aqueles que, bom, nasci assim e a gente não tem muito o que fazer com eles, né? Que é ser mulher, né? Apenas 1% dos homens têm câncer de mama, os homens têm câncer de mama também, mas a incidência é muito pequena e atinge, né, incidência muito maior em mulheres. Então, o sexo, ser mulher é um fator de risco que a gente não tem como modificar. A idade média, ali, em torno de 50 anos, também a gente não tem como modificar. Todas nós vamos ter 50 anos, a gente não tem como regredir isso. Então, é um fator de risco ter 50 anos. Menstruação precoce antes dos 12 anos de idade é um fator de risco. Primeira gravidez após os 30 anos, em função de toda a função hormonal da mulher, é um fator de risco. Não ter filhos, em contrapartida, também é um fator de risco. A menopausa tardia, após os 55 anos, também é um fator de risco. E o histórico familiar, né? Quando eu tenho uma família que tem casos de câncer, principalmente mulheres de primeiro grau, filhas, mãe, irmãs e primas, eu tenho um risco bem aumentado de ter, né, então, um câncer semelhante. Por isso que a gente tem que ficar muito atenta nesse sentido. Porém, esses fatores eu não posso modificá-los, mas eles são responsáveis só por 10 a 20% do aumento do meu risco, né? Então, se eu tenho alguém com câncer, eu tenho 20% de chances a mais do que as outras mulheres de ter. Mas é uma porcentagem pequena, né, dentro dos fatores não modificáveis. E os fatores de risco modificáveis, que são aqueles que eu posso intervir, que eu posso mudar, entre eles estão o consumo de álcool, eu posso optar em não beber, né, eu posso optar em não... mesmo que moderadamente, posso optar em não, né, tomar uma bebida não alcoólica. O sedentarismo, isso é bem importante, atividade física. Às vezes a gente, depois eu faço, mês que vem eu me inscrevo, vou caminhar depois. Isso interfere diretamente no sistema cardiovascular, né? Então, a atividade física é bem importante para evitar o câncer. A obesidade, como eu tinha falado, principalmente após a menopausa, que não é difícil, né? Depois que as mulheres entram na menopausa, geralmente dá uma engordadinha, então tem que observar isso. O consumo excessivo de gordura saturada, principalmente carne vermelha, e esse é um problema aqui no sul, porque a gente come churrasco, porque a gente consome muita carne, né? Então, de alguma forma, a gente conseguir evitar... Né, evitar a gente não vai evitar, né? É difícil a gente evitar 100% do consumo de carne, mas daqui um pouco comer menos, né? Comer com menos frequência, não comer todos os dias, enfim, cada um se adequar da forma que consegue. O uso de estrógeno, então, que é a reposição hormonal prolongada, que também está relacionada à menopausa, salvo em alguns casos que não tenham outra opção, né? Mas muitas vezes, hoje em dia, a gente tem opções de não utilizar a terapia hormonal, né, para evitar, então, todos os sintomas da menopausa. É um fator de risco, tá? Os hormônios. A exposição à radiação ionizante, então, antes dos 35 anos. Isso são mulheres que trabalham... eu sou exposta, trabalho dentro de uma UTI, então a gente tem raio-x o tempo todo lá dentro, né? E muitas vezes a gente não consegue se proteger adequadamente. Às vezes tu está, sei lá, numa parada cardiorrespiratória, tem um raio-x no lado, a gente não tem como parar, né, de fazer o atendimento para fazer um raio-x no lado. Então, isso é um fator de risco importante, assim, né? E a exposição ambiental a agrotóxicos. Acho que aqui em Camaquã a gente tem uma zona rural bem importante, muitas mulheres agricultoras. Então, é uma coisa que a gente bate muito, né, no cuidado, nos equipamentos de proteção individual,
e vem bastante, tá? O pessoal do interior aparece bastante com diagnóstico de câncer de mama. Então, é um risco bem importante também, quem trabalha em lavoura, na agricultura, os agrotóxicos. E o bom é que a gente pode modificar, né? E eles contribuem para um aumento de 80% a 90% de chance, então, de a gente desenvolver um câncer de mama. Então, quer dizer, se eu modificar os meus hábitos de vida, eu consigo reduzir as minhas chances de ter um câncer de 80% a 90%. Isso é uma coisa importante, assim, que às vezes a gente não tem a dimensão do que esses cuidados, que não são tão absurdos, né, de a gente conseguir modificá-los. Né? Então, para que vocês tenham consciência que o que depende de nós é o que nos causa mais risco. Maior risco é aquilo que eu posso intervir. Tá bom? Existem alguns mitos, né? Mitos e verdades assim sobre o que causa câncer. Tem mulheres, e eu me lembro da minha avó, a minha avó não falava a palavra câncer, né? Porque era uma coisa que chamava aquela doença, ninguém falava, né? Que atraía, enfim. Então, tem algumas coisas, exemplo, emoções negativas como estresse, mágoa, raiva, não podem causar câncer. Eles podem, sim, diminuir minha imunidade, se eu estou muito estressada, né, muito cansada, muito irritada, sim, pode intervir nesse sentido, mas não que ele vai desenvolver um câncer. Né? Não vou ter câncer porque eu estou estressada, não vou ter câncer porque eu estou deprimida. Né? Então, isso é um mito quando a gente fala que sempre muito estressada, daqui a pouco vai te dar um câncer, que as pessoas falam. Né? Prótese de silicone não causa câncer, não pode ser causado por traumas ou batidas. Eu lembro quando eu era criança, minha avó também dizia que não podia bater, né? Porque senão podia fazer um tumor ali na mama. Né? Desodorantes e ácidos de metal de sutiã não causam cânceres. Às vezes aparecem umas falas nesse sentido. Não. Autoexame não substitui a mamografia. Uma coisa bem importante que a gente fala em todas as palestras onde nós vamos. O autoexame é importante, muito importante. Porém, eu só vou detectar o câncer já instalado. Eu só vou conseguir palpar um nódulo grande. Né? Grande que eu digo 1 centímetro, para nós é um nódulo grande. A mamografia, sim, a mamografia que vai me dar um tratamento, vai me dar um diagnóstico precoce. É ali que ele detecta os nódulos menores. Né? Então, não basta eu apenas fazer o autoexame. Eu preciso fazer a mamografia anualmente. As mulheres acima de 40 anos e mulheres com histórico de câncer na família, com mulheres de 1º grau, 10 anos antes da idade que o meu familiar teve câncer. Então, se eu tenho uma mãe que teve câncer com 42 anos, eu tenho que começar a fazer minhas mamografias com 32. Tá? Essa é a orientação da Sociedade de Mastologia do Brasil. Não existe exame laboratorial, que são os de coleta de sangue, tá? Que substitua a mamografia. Nenhum vai me dizer se eu tenho câncer de mama ou não. Mulheres com seios pequenos não têm menos chance que algumas. Porque eu tenho seio maior, eu tenho mais chance de ter algum tumor, algum nódulo. Não, isso não existe. Tá? E o nódulo de mama não significa câncer. Muitas mulheres, às vezes, até depois a Alana vai falar sobre isso, dependendo do período em que eu vou palpar a minha mama, eu posso identificar alguns nódulozinhos, mas isso tudo é em função da taxa hormonal. Tá? Podem ter nódulos que não são malignos, são nódulos benignos também. Então, nem tudo que a gente palpa, que a gente acha que é um câncer, de fato é um câncer. Então, como eu falei, a melhor intervenção que permite 90% de cura é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce se dá através da mamografia anual a partir dos 40 anos, como eu já falei, e 10 anos antes, quando eu tenho um familiar que tem algum histórico de câncer. E o autoexame de mamas, que é feito uma vez ao mês. Tá? A Alana vai trazer, a gente tem um avental
com umas mamas de crochê, que a gente acaba fazendo a oficina de autoexame para as mulheres e falando alguns poréns ali, né, e orientando direitinho como fazer o autoexame de mamas. Então, é isso que a gente sempre pergunta para os nossos pacientes, né? E quando a gente faz uma palestra, vamos, de fato, então, as informações estão aqui, cabe, como o pastor falou, né? A gente seguir ou não, colaborar com Deus ou não, né, pastor? Porque às vezes não depende só dele, a gente tem que fazer a nossa parte também. E tem 12 atitudes que a gente sempre também fala nas palestras, que são atitudes que, como prevenção de todos os tipos de cânceres, não só o de mama, tá? Que é não fumar, que eu acho que todo mundo sabe que o fumo é um dos principais agentes cancerígenos que nós temos hoje, né? Principalmente os cânceres de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago, geralmente está associado ao tabagismo. Alimentação saudável, como eu já falei, né? Então, alimentos de origem vegetal são prioritários, né? Deveriam ser prioritários na nossa dieta. Manter o peso adequado, como eu disse. Quando a gente não mantém o peso adequado, quando a gente está obeso, o nosso organismo ele fica inflamado, né? Todo inflamado. Então, às vezes, a gente fala, eu sou gordinha, mas eu sou saudável. Né? Depende. Eu posso estar com colesterol bom, eu posso estar com triglicerídeos bons, mas os meus marcadores inflamatórios não. Tá? A gordura dentro do corpo da gente, ela é um agente inflamatório, na verdade. Então, quando a gente está um pouquinho mais acima do peso, ok. Mas quando a gente está muito acima do peso, a gente gera uma carga absurda no nosso organismo de agentes inflamatórios. Né? Então, isso é um problema, né? Porque o nosso corpo, ao invés de ele ficar trabalhando saudavelmente, ele está sempre combatendo uma inflamação dentro do nosso organismo. Tá? Então, a obesidade é um problema importante, sim. Praticar atividade física, como eu falei para vocês, qualquer uma. Amamentar, como já haviam sinalizado ali, então, protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. O exame preventivo de colo de útero, né, que a gente não é o mês do câncer de colo de útero, mas toda vez que a gente vai na ginecologista, né, pede a mamografia, a gente tem que pedir também sempre o exame então, de colo de útero, tá? Entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo ao menos uma vez por ano. Vacina contra o HPV é uma vacina que não é tão antiga, né? Ela é nova e está disponível na rede pública. A vacina está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos e pacientes imunossuprimidos até 45 anos. Então, aqueles pacientes que têm imunidade baixa, estão enfrentando câncer também, ou estão em tratamento com corticoides, né, que baixa bem a imunidade deles. Então, a vacina contra o HPV, ela previne também o câncer de colo de útero. Vacina contra a hepatite B. O câncer de fígado, então, está relacionado à infecção pelo vírus. Então, a vacina também está disponível na rede de saúde pública e todos deveriam estar imunes, tá? A hepatite B. São 2 doses, Ivana? 3. A Alana quer dizer, 3 doses, né? Evitar o consumo de álcool, como eu falei. Também, assim como o cigarro, ele está associado ao câncer de boca, de faringe, de laringe, estômago, fígado, intestino e de mama. Evitar comer carne processada, como eu já sinalizei também. Evitar a exposição do sol, então, entre das 10 às 16 horas, sempre utilizando protetor solar. Como a Solange falou, o câncer de pele é a mesma incidência de câncer de mama, a gente tem entre as mulheres o câncer de pele também. Tá? E evitar a exposição a agentes carcinógenos de ambiente de trabalho. Como eu falei para vocês, os agrotóxicos, então, são os mais agressivos assim à saúde, né, do homem, da mulher como um todo. Ele não causa só o câncer de mama, ele causa todos os tipos de cânceres. Então tem que ter muito cuidado no manejo com esses produtos.
E a gente sempre pede, né, a ajuda de todas as pessoas, que não lhe faça falta, obviamente, que a gente só consegue doar o que está nos sobrando, e isso vale para tudo, desde dinheiro, como de sentimento, como de solidariedade, como de tudo, né? Então, a gente sempre pede a colaboração das pessoas, desde que isso não interfira e que não falte na casa de ninguém. Tá bem? A gente tem um Pix, né, da Liga, que é o CNPJ, que a gente sempre disponibiliza e sinaliza, principalmente no Outubro Rosa. Tá? Então, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente leva nas nossas palestras. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ou eu já posso prosseguir para a Alana demonstrar e falar um pouquinho sobre autoexame. Não? É lindo, né? Ontem nós tivemos um evento no SESC, que é a Fraternidade Nativa, que é um evento comandado pelo Dr. Luciano Pires, que é cardio. E eles, então, se reuniram vários cantores nativistas da região. Estava muito bonito. E a abertura foi eles cantando, foi muito emocionante, assim, foi muito bom. E foi um evento que nos reverteu bastante, um valor importante assim para a Liga também. A Alana vai se preparar, mulheres. Homens, virem para lá. Imagina, estou brincando. Tá ótimo. Ela pode falar sem o microfone, acho que escuta, né? Não? Pode?
Então, pessoal, a gente agradece. Muito boa a palestra de vocês. Eu espero que a gente saia daqui com mais conhecimento, né? E quem não fez ainda seus exames, que possa estar fazendo esse mês. Esse mês eu acho que tem também uma campanha para isso, né? Não é campanha, mas no hospital. Então, esse mês, no hospital, está disponibilizando mamografia de graça. A Veridiana acabou de falar. Então, que nós saímos daqui com mais esse conhecimento e prevenir, gente, sempre como foi falado aqui. A prevenção é o melhor remédio para tudo, não só nesse sentido, mas a gente fala, mas como a gente está aqui, às vezes a gente não faz os exercícios, a gente não se cuida de todos e não se cuida da gente. Então, a gente tem que se amar, como está o quadro ali também, né? Cuide-se, ame-se, né? E previna-se. Então, gente, hoje a gente quer agradecer muito às palestrantes e a gente tem um mimo para elas. Foi Deus quem nos trouxe até aqui. Deus nos protegeu, Deus nos amparou, Deus esteve conosco em todos os momentos. E agora que queremos retornar, também pedimos que Deus nos acompanhe, que Deus nos dê a paz, que Ele conduza os nossos passos. E nós queremos então encerrar esse momento com essa canção, Deus lhe dê a paz.
E enquanto isso também, a gente sempre costuma fazer uma oferta, né, durante as nossas reuniões aqui das servas. E nós então fazemos a oferta e nos despedimos então de todos através desse hino, desejando que Deus de fato acompanhe a todas e a todos ali onde estiverem, no trabalho, no lazer, na família, que tenhamos um final de semana muito abençoado por Deus. Deus lhe dê paz e muito amor, firme seus passos onde for. Ele é a luz e a proteção, segura e firme a sua mão. Deus lhe dê paz e muito amor, Ele é consolo em toda dor. Ele é o sol a iluminar o seu caminho ao andar. Deus lhe dê paz em seu viver, consolo e força no sofrer. Ele é o farol a lhe guiar, a segurança ao navegar. Deus lhe dê paz e a sua luz, firme seus passos em Jesus. Ele é o amor, Ele é o perdão, nossa esperança e salvação. Deus lhe dê paz e muito amor, fé e esperança no Senhor. Ele estará em seu andar, em seu dormir e ao levantar. Deus lhe dê paz, consolo e luz, a vida eterna em Jesus. Ele estará junto dos seus, hoje e sempre lá no céu. Deus lhe dê paz e muito amor, fé e esperança no Senhor. Ele estará em seu andar, em seu dormir e ao levantar. Deus lhe dê paz, consolo e luz, a vida eterna em Jesus. Ele estará junto dos seus, hoje e sempre lá no céu. Boa tarde a todos, fiquem à vontade. Acho que temos também um lanchezinho, né, para quem quiser um cafezinho lá. Então fiquem à vontade, que Deus acompanhe a todos.